Voltamos o terceiro bloco do Ação Nacional e hoje estamos falando do uso de ferramentas tecnológicas em políticas públicas. Eu converso com o advogado, criminalista e professor de Direito Penal, Danilo Campanholo Bueno, e o Rodrigo Granja, que é sócio proprietário de uma empresa de tecnologia. E permanecendo o assunto de tecnologia, nós vamos ver um VT agora da influência tecnológica nas eleições, nas últimas eleições norte-americanas. Pode colocar. O Facebook anunciou nesta sexta-feira a suspensão de dezenas de milhares de aplicativos como parte da investigação iniciada após o escândalo da consultoria britânica Cambridge Analytica. A análise começou em 2018, depois de revelações do uso de dados de milhões de usuários para manipulação de informações e influência política durante campanhas eleitorais. O Facebook foi muito criticado depois de reconhecer que a Cambridge Analytica se apropriou dos dados de usuários como parte do trabalho para a corrida eleitoral que levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Como exemplo das suspensões, foi citado um app chamado My Personality, que compartilhava informações e rejeitou o pedido de participação em uma auditoria, mas já tinha sido banido há um ano. A administração da rede social informou que um recente acordo de privacidade com a Comissão Federal de Comércio americana, que estabeleceu uma multa recorde de 5 bilhões de dólares, exige supervisão adicional dos desenvolvedores de aplicativos. Doutor, a gente pode traçar um paralelo com o Brasil nessa situação? É algo parecido ou não? É totalmente diferente? Agora, só um pitaco, né? Acho que todas as eleições agora, a gente só ouve falar nisso aí, né? De robô, de crime, né? De crime de internet e tal. E já nós vamos entrar nessa situação também. Mas com relação à eleição, é um assunto que não para, né? A famosa decisão por internet, ela está inserida nesse contexto. Carlos, o que a gente percebe é o seguinte, as redes sociais, elas são os termômetros para os governadores, tá? Governadores que eu digo, o presidente da República, governadores estaduais, prefeitos, elas são termômetro. Então, quando eles tomam alguma medida ou anunciam que vão tomar determinada medida, eles verificam o que as pessoas falam nas redes sociais e muitas vezes dão um passo adiante ou um passo atrás. O que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente viu agora no VT, foi a utilização de dados obtidos pelo Facebook, em que esses dados daquelas pessoas desenhavam o perfil delas e, com base naquele perfil, qual a tendência delas em votarem em determinado candidato à presidência. Tá? Ocorre que várias dessas pessoas, ou quase todas essas pessoas que tiveram essas informações usurpadas, vou dizer assim, não tinham autorizado o Facebook a divulgar essas informações a terceiros. Sim. Tá? Esse é o problema. Atualmente, o que a gente vive no Brasil é, como coincidência, a utilização das redes sociais. Mas no Brasil, o que ocorre atualmente é a questão de fake news. Tá? Perfis falsos criados em redes sociais para praticar crimes contra a honra, contra adversários políticos. Então, são panoramas um pouco diferentes. O que eles têm em comum são as redes sociais. Tá, eu já pego carona nessa próxima pergunta, né, que ultimamente estamos nos deparando com os famosos crimes de internet, pessoas sendo difamadas, os famosos haters, né? E como descobrir esses criminosos? Hoje nós temos essas delegacias especializadas, né? Como que a gente faz para tentar neutralizar esse tipo de ação? O que as pessoas precisam ter consciência é o seguinte: durante esse período de isolamento social, é notório, foi divulgado pela mídia, por conta das instituições de fiscalização, que o número de fraudes virtuais aumentou significativamente. Então, crimes que antes ocorriam nas ruas, hoje ocorrem de forma virtual. Muitos crimes que ocorrem de forma virtual, por exemplo, através de fraude, clone de WhatsApp, Sim. por exemplo, são praticados porque esses criminosos possuem dados dessas pessoas. É por isso que a gente fala na questão de proteção dos dados. Não é um mero direito à privacidade que se extingue num direito egoístico e que a finalidade dele é meramente eu proteger e não querer fornecer meus dados a terceiros. É para que eu, autorizando que meus dados sejam divulgados, inclusive corro um risco de, se alguém tiver conhecimento dos meus dados, é algo que eu consenti, pelo menos eu consenti. Então, hoje, quando a gente, para baixar um aplicativo, ou quando a gente entra num condomínio, ou quando a gente compra determinado produto pela internet, as pessoas têm o nosso e-mail, as pessoas têm nosso CPF, as pessoas têm nosso nome completo, data de nascimento. Então, quando alguém recebe uma ligação
em que uma pessoa se diz, olha, eu sou da loja tal, da operadora tal, ela tem meu nome completo, ela tem meu CPF, ela pede para eu confirmar sim ou não, mas ela já tem meus dados. E muitas vezes é um fraudador que induz pessoas a erro, a fraude, tá? Principalmente pessoas idosas que não têm tanta desenvoltura com o mundo da tecnologia. Então, é por isso que a gente discute e leva muito a sério essa questão de proteção de dados. Tá. Outra coisa, vamos supor, às vezes a gente acessando alguns portais, tal, UOL, Globo.com, e em determinada notícia, seja ela de qual assunto for, a gente percebe aqueles comentários, né? Ali tem coisas absurdas, né? Algumas piadinhas, outras coisas horrorosas, ali tem racismo, tem homofobia, tem de tudo. E claro que a pessoa não coloca o nome certo ali. Como que eu identifico esse tipo de pessoa? É possível, né? Que acho que esses são os haters, né, na verdade. Como que eu posso identificar esse tipo de pessoa? Porque ali a gente vê coisa escabrosa, né? Alguns comentários horrorosos. Sim. Existe todo um trabalho de investigação, tá? Não é fácil por conta do pouco aparato tecnológico que as nossas instituições, via de regra, têm. Mas existem formas de saber através do perfil que ela criou dentro dessa página da UOL, por exemplo. Ela tem que ter criado um perfil, pode ser falso, mas aí se descobre através do número do IP. O problema é que demora demais. IP é um código, tá? O Rodrigo vai explicar isso com mais propriedade, mas ele é um código que as nossas máquinas possuem, o sinal da internet possui. Então, por exemplo, as pessoas que se utilizam de um aparelho, de uma internet de um aeroporto, percebe que o aeroporto pede para você colocar seus dados cadastrais. Por quê? Porque imagina o seguinte, que uma pessoa divulgue fotos de menores de idade, seja um pedófilo. Sim. Tá? A polícia fazendo aquela investigação, ela vai descobrir que as imagens saíram através de um IP. O IP era do computador, pode ser que chegue também e deve chegar ao aparelho celular ou notebook que estava no aeroporto, que fez aquela divulgação. Então, por isso que os aeroportos, esses locais públicos, pedem para as pessoas fazerem esses cadastros. O que a gente precisa, e é o tema, né, do nosso programa, é quem vai guardar esses cadastros? Qual a segurança que eu tenho que esse cadastro vai ser bem guardado? Esse é um ponto-chave. Tá certo. Permanecendo... O IP pode completar o ou IP, foi perfeito? A tradução americana é Internet Protocol, que é um protocolo de internet. É um número, é como se fosse um número de série, Sim. no qual é possível identificar onde está aquele computador ou aquele sinal de internet. Isso é desde quando a internet foi lançada no mundo, e existe esse protocolo de comunicação. E é possível, sim, chegar até o emissor lá da informação. Tá certo. Permanecendo na tecnologia, o que é essa inteligência artificial, que agora está super na moda, só se fala nisso, nomes e mais nomes, o que é isso, a inteligência artificial? Bacana, é um tema exponencial, né? É um tema, na verdade, que começou a ganhar força nos últimos anos, né? E inteligência artificial nada mais é que pegar uma grande massa de dados ou uma tendência de informações e através de um robô utilizado para o bem, eu prefiro aqui manter o discurso da tecnologia usada para o bem, que acho que é a grande maioria, e esse robô ele vai avaliar os comportamentos dessa grande massa de dados e pode retornar ao usuário, né, que está sendo beneficiado por aquele retorno da informação, uma dica. Por exemplo, poxa, eu gosto de carros, eu estou sempre acessando carros lá no meu notebook. Existe um robozinho lá, Sim. captando aquela informação. Quando você ligar o notebook no dia seguinte, ele vai te sugerir um modelo de carro em estacionamentos próximos à sua casa. Então, isso é um bom uso da inteligência artificial. Tá certo. Eu vou para um rápido intervalo, depois eu vou voltar aqui com o Rodrigo para continuar esse assunto de inteligência artificial, mas com relação a empregos, né? E também essa tendência de hoje, ou essa necessidade que pode virar tendência, o home office, né? Agora com essa pandemia. Então, nós vamos, né, para o último intervalo. Hoje o Ação Nacional fala sobre o uso de ferramentas, né, fala o uso da tecnologia em políticas públicas. Eu converso aqui com um advogado, criminalista, professor de Direito Penal, o Danilo Campanholo Bueno, e o Rodrigo Granja, que é sócio proprietário de uma empresa de tecnologia. É o último bloco do Ação Nacional.